Nesta técnica nós vamos fazer pintura artística, mas utilizando tintas aguarelas. Ou seja, é uma tinta que permite maior definição e detalhe porque a tinta é mais fluida, seca ao ar e não tem a desvantagem de escorrer e de formar como o gel, se ele não for imediatamente catalisado. E portanto vamos aqui combinar o uso de géis de cor com tintas de aguarela para criar maior profundidade no desenho, maior definição e no fundo um toque mais artístico e mais manual aqui à nossa decoração. Vamos utilizar então a unha maquete já devidamente polida e vamos começar por utilizar o gel rosa forte. Com o boleador vamos fazer 3 bolinhas, assim com um tamanhinho razoável, em formato de triângulo. Não queremos que estas bolinhas toquem nem misturem, portanto tem que ter uma distânciazinha entre elas para que elas não toquem nem misturem. 3 bolinhas em formato de triângulo. Depois vamos usar um tom contrastante rosa, neste caso um rosa bem mais claro, e vamos pingar um olhinho no centro de cada bolinha rosa forte que fizemos na unha. E agora, com o bico do nosso boleador, portanto a extremidade bicuda do boleador, vamos espetar no meio das 3 bolinhas e puxar cada bolinha para fora, fazendo como com um S, uma curva, digamos assim. Esta técnica vai nos criar umas pétalas na nossa flor. Vamos catalisar porque o gel, já sabem, se não catalisa logo vai deformar. Portanto, coloquem logo esta flor ou estas pétalas a catalisar e de seguida vamos fazer outra flor com mais 3 pétalas. Agora já temos a nossa primeira flor catalisada, vamos fazer a segunda. Agora vou inverter os tons. Vou fazer as bolas de baixo, maiorzinhas, no tom de rosa mais claro. Novamente em triângulo, sem encostarem umas às outras para não tocarem. E de seguida colocar o olhinho do rosa mais forte no centro de cada bolinha que acabei de colocar, fazendo então os 3 centros das bolinhas. E colocando o bico do boleador no centro das 3 bolinhas, voltar então a puxar para fora as 3 pétalas da minha flor. Mais uma vez lembro, sempre que picam e puxam, limpem a pontinha do boleador, porque senão vai contaminar com gel a bolinha seguinte quando puxarem. Vamos agora passar ao uso das aguarelas, que é uma tinta de água normalíssima. Devem chocalhar bem para misturá-las e para ela ficar homogénea, e neste caso vamos utilizar 3 tonalidades. Vamos utilizar o amarelo, vamos utilizar 2 tons de verde para fazer o amarelo o centro da nossa unha e o verde as folhagens da unha, ou das flores, perdão, que nós estamos a trabalhar em cima da nossa unha. Quando trabalhamos tintas de água, é muito importante usar os pincéis adequados em termos de formato e de dimensão para o desenho que queremos fazer. Ou seja, para um formato ou para um desenho fino e delicado, é bom trabalhar com o pincel dos 9mm do Nail Art, que é fininho e que vai permitir fazer traços delicados, finos, sobre a unha, com muito mais pormenor e muito mais detalhe. Relembro que trabalhar com tintas de água tem um inconveniente. Como a tinta de água é facilmente absorvida pelo gel, não temos grande hipótese de limpar com cleaner ou outro, porque vai manchar a unha, portanto atenção a isso. Então agora, com o boleador, vou colocar o centro das flores utilizando a aguarela amarela. Então pingo umas bolinhas, uns olhinhos, no centro das minhas pétalas
criando a flor. E agora quero criar um efeito de bolinhas a perder tamanho. E então faço as pintinhas todas seguidas, umas atrás das outras, porque à medida que o boleador vai perdendo tinta, as bolinhas vão tendo um tamanho mais pequenino, mas bem perfeitinho. De seguida, vou utilizar 2 tons de verde, um verde mais claro, mais fluorescente e um verde escuro, mais floresta, para fazer as folhagens das flores. Quando trabalhamos com tintas d'água, e neste caso vamos utilizar o pincel dos 9mm, por ser bem fininho e vai-me ajudar na precisão do traço, devemos utilizar 2 tons para criar um efeito de profundidade. Então, utilizo claro e escuro e vou utilizar os 2 tons em simultâneo, porque ao fazer o traço vai sair com 2 tonalidades e vai logo ter um aspecto de mais profundidade, ou seja, vejo claro e escuro e as folhagens parecem que estão quase que a sair assim em 3 dimensões da minha unha. O traço pode ser simplesmente umas linhas soltas, meias selvagens até, que vão criar este efeito de folhagens das nossas flores. Claro que podemos fazer aquelas folhas mais clássicas, mais abertas, mas podemos simplesmente fazer uns traços finos e encher uma ponta da unha com uns traços um bocadinho mais selvagens, mais soltos, digamos assim, mas utilizando esta característica dos 2 tons, o claro e escuro, e ir sobrepondo verde claro e verde escuro para criar um efeito de luz e de dimensão na nossa pintura. Portanto, isto aqui que vos estou a referir, esta questão do claro escuro, a utilização correta também de dimensão do pincel certo, também já tem a ver, obviamente, com conhecimentos técnicos de pintura. E não é por se tratar de uma unha de gel que essas técnicas mudam. O que estamos a falar aqui, a técnica de pintura é a mesma, só que em vez de eu estar a pintar um quadro, uma tela, estou a pintar uma unha e, portanto, aqui a dimensão é que é diferente, mas os cuidados a ter em relação à tinta utilizada, os pincéis, etc., serão os mesmos que se eu estivesse a pintar um quadro, uma peça cerâmica, enfim, qualquer outro tipo de suporte ou de material. Esta técnica é aquela que talvez eu diria poderá ser necessário mais prática. Isto porquê? Porque daqui vai nascer o que for da nossa criatividade, ou seja, se não temos muito jeito para o desenho ou se achamos que não conseguimos desenhar nada de especial, é muitas vezes necessário haver algum treino, quer com os pincéis, quer com as tintas, para estarmos mais à vontade e para gradualmente irmos melhorando não só a nossa capacidade de execução, a nossa técnica, mas também irmos desenvolvendo mais criatividade. É preciso fazer aplicações, fazer experiências, fazer pinturas, para gradualmente irmos tendo mais ideias, vendo também como se concretizam as coisas e a pouco e pouco vamos criando ou desenvolvendo a criatividade, que não deixa de ser como uma espécie de músculo que quanto mais trabalhado, melhor começa a desenvolver e a performance é cada vez melhor em termos quer técnicos, quer em termos de design do próprio efeito ou decorativo que vocês queiram criar nas unhas. Quando estiverem satisfeitas com a composição do vosso desenho, então podem catalisar. Recordo que as tintas d'água secam ao ar e, portanto, não é obrigatório colocarem no catalisador, mas podem optar por fazê-lo, mais que não seja porque acelera a secagem da tinta e assim não correm o risco depois, quando passam o selante, de a cor esborratar por causa de não estar bem seca a tinta d'água. Aqui temos então um exemplo de a técnica de desenho livre à aguarela, em que fizemos umas pétalas em gel
E depois o restante e os restantes elementos do nosso desenho foram feitas com tintas de água para criar não só o centro amarelo das flores, bem como as folhagens das nossas flores na unha. Finalizam da mesma forma como fazem quando utilizam apenas gel, utilizando o gel selante para proteger a decoração e finalizar a unha por completo.